Olá pessoal, sejam bem-vindos. Gostaria de falar sobre um problema que eu tive no WSL do Windows para rodar o Chrome dentro do Linux. Existem algumas particularidades, né? A forma como foi implementado o sistema não permite que o Chrome execute automaticamente. Então a gente precisa tomar algumas ações aí para fazer o Chrome rodar de forma eficiente, né? Ou da forma como deveria funcionar. Deixa eu partir para o terminal aqui para demonstrar. Bom, deixa eu abrir primeiramente aqui um prompt do... E a gente tem um comando aqui do WSL-L-V, ele vai listar as distros que estão em execução. O WSL em execução aqui nesta aba. Se eu um ext nele aqui, fechou o terminal, eu não tenho mais o WSL em execução. Eu vou dar um WSL aqui, o comando "-L-V, para listar as distros que tem, né, e que estão em execução ou não. E ele ainda está rodando, mas ele vai entrar no status de stopped. Olha lá, parou já, viu? Então, resumidamente, a distro Linux no WSL, ela só permanece em execução enquanto você tem um terminal aberto. Se você fechar o terminal, o WSL ele fecha. Isso é um problema porque quando você configura o Chrome para fazer tarefas agendadas, né, fazer um agendamento de uma rotina, se o Chrome não estiver em execução, né, se o Linux não estiver executando, você não vai conseguir executar aquela rotina. Então esse é o maior problema. Então eu vou demonstrar aqui como que a gente pode contornar esse problema. E assim como também visualizar logs do Chrome, né, por padrão, na distro minimalista que a gente instala no WSL. Algumas não vêm com o Chrome instalado, então é necessário instalar o Chrome, habilitar ele para execução, startar o serviço, e aí sim a gente, né, consegue visualizar inclusive os logs, né, ver as mensagens. Eu vou simular ali de uma forma onde a gente vai poder identificar o problema, né? Eu vou gerar um problema para a gente poder visualizar esses logs. Inicialmente a gente não vai ter esse resultado, né? Porque não vai ter as ferramentas necessárias para visualizar esse log, e tampouco as mensagens de retorno do Chrome. Então vamos embora lá no WSL novamente. Posso chamar ele aqui de dentro do próprio terminal. Como a minha distro Debian ela tá com um asterisco ali, ela é a distro padrão, se eu só chamar o WSL aqui, ele já vai executar automaticamente, tá? E aí a gente vai partir para a instalação do Chrome. Um momentinho. Bom, vamos lá então, partindo para o comando de instalação. Vou rodar um sudo aqui, que eu tô como usuário comum, né, um usuário não privilegiado. Sudo apt install Chrome. Beleza, instalado. Vamos rodar o comando agora aqui para ver o status do serviço. É o systemctl status Chrome. Beleza, o serviço está em execução, ele está habilitado, inclusive, para iniciar quando o sistema entrar em execução. Ele está no status enable, certo? Uma vez instalado o Chrome, vamos rodar o comando agora cron tab -e. Ele vai permitir que eu edite as entradas do Chrome. Aqui eu já tenho um job, né, uma tarefa agendada, que é justamente um echo, né? E aqui ele bota uma mensagem e roda o comando do date para depois direcionar esse conteúdo para um arquivo de log no meu home, né? O til barra ali quer dizer que é o home do usuário. Um arquivo chamado cron.log. Vou salvar, ele já estava ali, né? Claro, também, mas vamos visualizar aqui com o cron tab -L. A gente vai verificar que a entrada já está configurada, ela está para ser executada. E aí, deixa eu abrir aqui agora um cronômetro, né? Só para a gente ficar acompanhando o tempo aqui. O agendamento ele vai rodar a cada 1 minuto, tá? O arquivo ele ainda não existe, ele deveria ser criado ali depois de passado 1 minuto. Eu vou dar um pause aqui e voltar depois de 1 minuto aqui para não ficar em espera.
Beleza, passou 1 minuto. O arquivo ainda não existe. Por que que o arquivo não existe? Será que o cron não rodou? Vamos verificar de novo o status. O cron está em execução. Então, o que que houve de errado? A gente vai ter que validar aí através do log. No serviço, a gente pode ver que quando dá um systemctl status, ele já mostra um pedaço de log, certo? E ele diz aqui que foi executado. Ele está dizendo aqui que houve a execução. Mas por que que eu não tenho um arquivo cron log criado, né? O que que houve de errado aí? Lembra que eu falei que eu ia simular um erro aqui pra gente ver? Justamente aqui, o erro tá aqui, ó. Eu coloquei aspas aqui no início e não coloquei no final. Então isso tá gerando um erro. Mas por que que a gente não visualiza esse erro aqui no log? A forma como foi implementado o cron, ele não mostra nesse log, nesse registro de log, os erros associados à execução de um job. Isso geralmente é enviado através do e-mail. Então a gente precisa da ferramenta, né, de um servidor de e-mail instalado, só para que a gente possa receber essas mensagens do cron. Então a gente vai instalar aqui o Xim, que é um servidor de e-mail muito simples, muito básico, para a gente poder validar esse e-mail, né, tanto de sucesso quanto de erro. E a gente também não tem o arquivo do cron criado aqui, né? A gente vai ter que instalar apesar de conseguir ver no serviço, ele não tá lá no /var/log. A gente precisa instalar o rsyslog para poder visualizar ele lá. Bom, vamos avançar então para a instalação do Xim e a instalação do rsyslog. Novamente, fazer uso do apt install rsyslog. O rsyslog foi instalado. Vamos instalar agora o Xim. Beleza. O Xim, inclusive, já está até instalado, né? Mas, beleza. Vamos continuar aqui. Vamos ver o status do serviço. Do systemctl status. No caso, rsyslog. Beleza, tá rodando, habilitado. Vamos verificar o Xim também, novamente. Systemctl status para o Xim. Beleza, também está em execução. Vamos tentar visualizar aqui o log do cron log. Beleza. Tá lá. Viu que a gente não tem o erro? Eu só tenho informação de log informando o seguinte: olha, a tarefa foi executada, mas a gente não tem o status dela ali, se foi com sucesso ou se houve falha. Para isso, a gente vai usar o comando mail. Uma vez instalado o Xim, a gente vai ter acesso a essa ferramenta também. O próprio cron, ele faz o envio do e-mail para o usuário que executou, que no caso registrou uma tarefa agendada no cron. Repara o seguinte, ele lista aqui o assunto, né? No caso, o assunto é a tarefa que foi executada. E embaixo, ele lista o retorno, a saída do comando que foi executado. Justamente onde seria o corpo do e-mail, né? O que ele relatou aqui pra gente? Ele teve um erro de sintaxe, né? E foi uma string, né, entre aspas, não foi terminada, né? Então, a gente precisa terminar aquela aspa que foi inserida no comando. Foi justamente o erro que ocorreu. Então, vamos lá editar o arquivo. Ctrl Tab -E novamente. E somente colocar uma aspazinha aqui e salvar. Pronto. Com Tab -L para listar. O comando tá ali, né? Vamos rodar novamente aqui o nosso cronômetro. Deu start aqui, vamos esperar ele completar 1 minuto. E aí eu volto aqui pra gente ver. Já deu aqui 1 minuto. Vamos verificar aqui. Olha lá o arquivo do cron log foi gerado no home. Vou dar um catch nele aqui, ó. Justamente o comando que eu coloquei para executar lá dentro do cron, ele executou. Inclusive ele executou 2 vezes já, né? Por conta do tempo, o temporizador ali, a forma como ele executou, ele rodou 2 vezes
no início, no final de 1 minuto e depois de concluir mais 1 minuto. Bom, topzera, né? Então, visualizando aqui, ó, dá pra ver que ele tá, a cada 1 minuto ele tá escrevendo neste log a execução, né? Ele roda o echo do comando date e alimenta esse arquivo cronlog a cada 1 minuto. Eu fiz isso aqui para justamente visualizar de que quando eu finalizar o WSL, a gente não vai ter a execução do cron. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar, vou primeiro abrir aqui uma nova instância do prompt. Vou sair do WSL aqui. Ficar monitorando. E daqui a pouquinho ele vai dar o stop, né? Deixa eu abrir o cronômetro aqui novamente também, deixa eu zerar ele. A gente vê que vai rolar o tempo e a gente não vai ter mais a execução do cron, beleza? Então, ó, já parou, né? Eu fechei todas as instâncias de terminal que haviam do WSL, do Linux no caso. E não tem mais o WSL em execução, ele está no estado parado, stop. E agora eu vou rolar aqui o tempo, vamos aguardar um tempinho aqui, eu vou dar um pause. Na hora que ele tiver rodado aqui já uns 2 ou 3 minutos, eu volto para a gente visualizar que não houve a execução do cron. E aí depois eu vou mostrar, né, o que precisa ser feito para que o WSL sempre fique em execução. Ele não saia mais, ele não seja fechado, tá? Então um momentinho. Bom, já deu 2 minutos aqui. Vamos voltar lá no WSL. Vamos fazer uma nova execução. Primeira vez que o WSL vai executar demora um pouquinho. Depois que a gente fizer também a jogada aqui para ele ficar sempre em execução, isso não vai acontecer mais, né? Vamos dar lá um catch no cron novamente. Olha, ó, o último minuto aqui que ele executou foi às 12h08, né? E agora é 12h11. Olha aí. Então ele ficou sem executar o período do tempo que o WSL ficou fechado ali, né? Ele ficou no estado stopped, o Linux não estava em execução. Consequentemente, o cron não executou no horário em que deveria executar. Então isso é um problema porque quando a gente precisa colocar uma tarefa agendada no sistema, principalmente aí no Linux, dentro do WSL, se você não fizer a jogadinha ali de colocar o WSL para executar em background, isso vai ser um problema, porque toda vez que você fechar um terminal, o seu WSL vai entrar no modo stopped, parado. Isso é a forma como foi implementado, né? A Microsoft preferiu fazer assim, então a gente precisa fazer uma jogadinha aí para que isso funcione. Eu vou parar aqui, vou fechar esse coisa aqui do terminal do cronômetro. E a gente precisa abrir aqui o Shell Startup, certo? Vou puxar ele para cá para mostrar. Então a gente vai no executar, tá? Executar do Windows ali, Shell Startup. Pode ir lá pelo inicializar também, né? O iniciar e inicializar. Tem uma pastinha ali onde são os aplicativos que iniciam após o logon, né? Na verdade, eu tentei de várias formas colocar isso para funcionar na inicialização do computador, mas não foi possível fazer. É preciso que o usuário esteja logado. Não tem como rodar o WSL sem estar logado, mas tem como automatizar para que ele rode ao efetuar um login na máquina, ou seja, o usuário logou, o WSL vai executar imediatamente. Bom, então ele já abriu aqui para mim o caminho. Eu preciso criar um arquivo novo. Vou criar um arquivo do tipo texto, mas claro, ele não vai ser um texto. A gente vai criar aqui, vamos dar o nome para ele de WSL background.vbs. Vai ser VB script, certo? Vamos editar esse cara aqui. Beleza, vamos ajustar. A gente vai precisar colocar um códigozinho de execução, justamente para abrir um shell
em background. A gente vai começar aqui com o set ou shell e vamos dar um create object. wscript.shell. Beleza? E aí o shell a gente vai colocar um ponto run no WSL e o 0 aqui que é para rodar no background. Feito isso aqui, salva. Bom, vamos abrir um novo prompt aqui então e verificar se o WSL está em execução. Primeira coisa é usar o task list e dar um find string WSL exe. Não tem nada rodando com o nome de WSL exe. Vamos confirmar com WSL -L-V tá no status stopped. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Vai executar agora o script, certo? É esse scriptzinho aqui de VB. Então, eu vou clicar 2 vezes nele. Claro que isso aqui já está lá no start. Quando o Windows iniciar e for logado, o usuário logar na conta dele, vai ser executado o comando do WSL background. Então, executei. Aparentemente, nada aconteceu. Ó, WSL -L-V já constatou que o WSL está em execução. E eu vou rodar o task list agora novamente com o find string. E o WSL está ali, ele está rodando. Então, vê que não abriu nenhum terminal novo aqui para mim, certo? Ó, fechar aqui. É o único terminal que eu estou aberto aqui. Não tem nenhum outro terminal. E agora ele está rodando, né, como uma tarefa oculta. Isso aqui ele não é visual, não está acessível. Então, isso garante que o WSL vai estar sempre em execução. Sempre que eu logar na máquina, o WSL já está executando. Isso quer dizer que se o WSL está rodando, o meu Linux está em execução, o Chrome vai rodar também. Entendeu? Então vamos entrar lá no WSL e conferir isso. Ó, vou dar um date ali, olha o horário, cat Chrome. Beleza, rodou agora há pouco, tá vendo? E eu não estava executando o terminal, ele estava lá no background rodando. Então, é isso aí. Chegamos ao fim. Essa é a solução para este problema. Pesquisei aí várias vezes, cara. Olhei em tudo para que tivesse uma outra solução. Mas é uma solução meio que marretada, né? A gente tem que criar um script para fazer rodar um terminal em background, não é o melhor dos mundos. Deveria ter uma outra solução. Mas até agora eu não encontrei. Dá para rodar outro tipo de script? Até dá. Já rodei também usando PowerShell. Não gostei muito de rodar no PowerShell, assim, principalmente porque você tem que fazer aquelas configurações de permissão de execução. Dá para fazer, né? Assim, não tem problema em fazer isso, mas o VB, cara, você vai fazer e vai rodar em qualquer máquina, entendeu? Então, o PowerShell, para você criar o script do PowerShell e rodar ele, vai ter que mexer nas questões aí de permissões aí, dos privilégios para fazer a execução do script. Então, acho que é a melhor forma. O script não muda muito, inclusive você pode até fazer, tem conversores aí na internet aí, pega essa forma em que eu passei aí do VB, que é facilmente transformado para PowerShell ou qualquer outra forma em que vocês queiram fazer a execução. Então, até logo, pessoal.